define o Abraço Cultural como o mundo no Brasil? Claro, eles estão me ajudando, mas eu que estou produzindo, certo? Eu nunca dei aula de árabe, eu nunca pensei em ser um professor de árabe. E agora estou sendo assim. E está sendo muito legal. Então, uma oportunidade como Abraço é também isso, né? É dialogar, é conhecer, é se reconhecer no outro. Não só num jeito que eu tenho emprego e tenho dinheiro e posso fazer coisas, também no outro jeito que eu encontrei muitas pessoas que muito legal. Passar a cultura, ganhar dinheiro, melhora o português, faz amigos, conhece gente e acho que se sente valorizado como profissional, como pessoa. You have 2 minutes, you can do this exercise. Duas organizações, o Atados e o ADOS, organizaram a Copa do Mundo dos Refugiados e tiveram mais contato com esses refugiados e viram que, nossa, olha o potencial deles, eles conhecem 4, 5 línguas, têm uma cultura super diferente. Vamos dar uma outra visão para eles, né? De ajudar eles não só pontualmente, não ser só de uma maneira assistencialista, dar um dinheiro, dar uma bolsa, uma cesta básica, comida, fralda, mas também valorizar, empoderar esses refugiados que chegam, porque eles se sentirem úteis, sabe, se sentirem professores importantes ali, fazendo parte da sociedade, tendo alunos que gostam, que ouvem, que gostam muito deles. E assim, com o dinheiro que ele ganha aqui, ele paga uma faculdade, termina o curso, tá pagando aluguel, já faz uma outra coisa, sabe? O Abraço não é... Assim, eles trabalham só à noite, são 3 horas por semana, sabe? Bem pouquinho. É realmente pra dar aquele empurrão inicial pra eles recomeçarem a vida aqui. O projeto começou a ser desenhado em abril de 2015 e em julho a gente resolveu abrir a turma piloto, esperando 40 alunos, 10 para cada turma, porque a gente dá aulas de inglês, francês, árabe e espanhol. E tiveram mais de 500 inscrições, então a aceitação foi maravilhosa, assim, a gente não esperava tanto. E agora no segundo semestre, que acabou de começar, a gente conseguiu abrir 14 turmas de uma vez. E todas elas estão bem cheias, as turmas de francês rapidinho esgotam e tem bastante aluno, tem lista de espera. As pessoas realmente abraçam o projeto e querem aprender, querem ver qual é, ter aula com refugiado. Eu acho que essa parte social também chama bastante atenção. E aí o curso então começou com 10 turmas, com mais de 100 alunos e em lugares cedidos. Então a gente fez parceria com várias organizações e começou assim pequeno em vários lugares. Até que agora, um ano depois, a gente tem a nossa própria sede, mas a gente já passou por muita coisa nesse ano. A gente já teve mais de 600 alunos, a gente já capacitou mais de 50 refugiados e gerou em renda para eles mais de 300 mil. Nosso material didático, ele é produzido pela equipe pedagógica junto aos professores. Então é o material do Abraço. E por que isso é tão legal? Porque a gente podia, o material é muito caro para comprar um livro já, uma metodologia adotada por esses cursos normais. E é um material super eurocêntrico, só fala da França, Bélgica, por exemplo, no francês, e no Canadá de vez em quando. E falta um pouco de cultura africana e de outros países que tenham línguas são francófonos e não estão ali incluídos, né? Então a gente resolveu desenvolver esse material e aí, em vez de uma receita de crepe, tem uma receita congolesa, nigeriana, senegalesa, haitiana. Isso é bem bacana, a gente usa bastante nome africano, curiosidades da África, de outros países que falam francês, no espanhol também, igual. Não é o espanhol da Espanha, né? No caso, nossos professores são venezuelanos, em São Paulo tem uma cubana, então é um olhar bem diferente. E eu acho que isso é bem enriquecedor mesmo. Eu tinha continuado trabalhando esse ano que
já tinha passado aqui, mas dificilmente recebia, né? Então, Abraço primeiro apareceu como essa oportunidade, mas além disso, como uma oportunidade precisamente pelo tipo de projeto que tem muito a ver com minha própria experiência de vida, né? Foi uma oportunidade muito especial, mas também de conhecer outro tipo de brasileiro, né? Não era o que eu estava comumente encontrando. Eu não falava a língua e também eu não conheci muitas pessoas como agora, mas agora eu acho tá bem melhor. E quando eu comecei no Abraço, eu acho mudei minha vida porque é um projeto que só para ajudar os refugiados que querem fazer alguma coisa, mas eles não podem por causa de língua, não sei, muitas coisas. Quando você começa num lugar novo, não é como quando você começa no seu país. And I am from Ouvi um dos professores, que é o Andrei, que ele é congolês, falando quanto o Abraço tinha sido importante na vida dele. Hoje ele se vê como professor do Abraço, ele trabalhava com informática no Congo, ele escreve poesia, que os poemas dele ele escrevia pouquinho. E aí depois que ele entrou no Abraço, aquilo completou ele de uma forma que ele acabou o livro dele de poesia, sabe? E aí ele disse, isso me emocionou muito, que o Abraço não é só um lugar que você ganha dinheiro, é um lugar que não é só a renda que importa, é esse ambiente, essa valorização, e ele diz que o Abraço sempre tem abraço, sempre tem amor. Eu conheci outros refugiados, eu conheci vários brasileiros, fiz vários amigos, eles são meus amigos, a gente está saindo agora para beber uma cerveja depois da aula. Isso aí vai ser uma coisa muito legal. E a ideia do Abraço Cultural é essa também, deixar a gente fazer parte do Brasil.